Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Copa Sul-Americana, já estão definidas as datas das partidas entre Vasco e Independiente del Valle pelos playoffs. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, né, que tem negociação de rescisão em andamento para poder rescindir lá com o Aston Villa e ficar no Vasco da Gama, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos escutar aqui a presidente do CSA, explicando aquele vídeo onde ela aparece comemorando, né, que vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. E também vamos falar sobre o possível novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Dois nomes estão em pauta, um que trabalha no Flamengo e outro que é ex-Botafogo. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do nosso canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas, o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado para o atendimento, né, da Mais Ágil. Você vai ser muito bem atendido e vai resolver sem burocracia essa situação. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. E a Mais Ágil realiza todo mês sorteio de camisas oficiais do seu clube do coração lá entre os seus clientes, beleza? Então, para entrar em contato com a Mais Ágil, o link está aqui na descrição. A gente começa falando sobre Copa Sul-Americana, porque ontem foi definido as datas, né, dos jogos da Copa Sul-Americana, os playoffs entre Vasco e Independiente del Valle do Equador. O jogo de ida será numa terça-feira, dia 15 de julho, 9h30 da noite, Independiente del Valle e Vasco em Quito, no Equador. E o jogo da volta uma semana depois, na terça-feira, dia 22 de julho, 9h30 da noite em São Januário. As duas partidas terão transmissão pelo SBT e também pelo Paramount Plus. Então tá definida aí as datas, né, de Vasco e Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana. Vamos falar agora aqui de Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o CSA e gerou polêmica, né, no sorteio, porque quando o Vasco foi sorteado, né, para ser o adversário do CSA, viralizou um vídeo da presidente do CSA comemorando o fato de enfrentar o Vasco, né, a presidente Miriam Montes do CSA. Esse vídeo viralizou, parte da torcida do Vasco ficou ali chateada, né, dizendo que ela estava desrespeitando o Vasco porque estava comemorando que ia enfrentar o Vasco, etc e tal. Mas a presidente do CSA, Miriam Montes, esclareceu essa situação. Ela concedeu uma entrevista ao canal Vascaíno do Cerrado e falou sobre essa situação, né? Segundo ela comemorou o enfrentamento com o Vasco porque a possibilidade de enfrentar uma grande equipe do futebol brasileiro, de lucrar com renda, né, nos estádios. Afinal de contas, a torcida do Vasco é muito grande, o Brasil inteiro, e foi por conta disso que ela comemorou. Veja a explicação da Miriam Montes, presidente do CSA. Eu comemorei sim, comemorei bastante, porque o CSA, naquele momento, estava conhecendo um grande adversário, um dos maiores clubes do Brasil, clube tradicional, que também é uma paixão nacional, né? E que tem uma torcida imensa. Então, além de engrandecer a caminhada do CSA, a gente tem a expectativa de um grande público. E o CSA hoje, ele precisa de fato de público, de renda, de estádio cheio. O CSA, ele caiu para a terceira divisão em 2022, e de lá para cá, ele passou por uma série de turbulências e vem se reerguendo. Então, estar nas oitavas de final da Copa do Brasil e enfrentar o Vasco da Gama, que, repito, é um dos maiores clubes, é um clube que arrasta multidões. Então, para nós, é uma grande satisfação, uma honra e também uma grande possibilidade de negócios, de bilheteria,
de espetáculo, de público, né? Então, assim, de um futebol realmente que vai ser emocionante. A gente sabe que no futebol são 11 contra 11, mas racionalmente também não podemos esquecer do favoritismo dos clubes que estão na elite do futebol brasileiro. Até porque a diferença de investimento é abismal, né? Há um abismo entre as divisões, entre a primeira e a terceira divisões. Então nós não podemos desconsiderar. Eu até achei interessante que um vídeo que até foi feito de maneira que eu não estava percebendo, mas foi bom que captou de maneira espontânea a minha manifestação. Algumas pessoas entenderam como se nós estivéssemos menosprezando. Não, jamais aconteceria isso. Até, como eu falei, pelo fato de haver uma grande diferença. Então, não há dúvida que os clubes que estão na Série A, eles são favoritos numa fase como essa na Copa do Brasil. Porém, o futebol ele é mágico justamente por, no campo, fazer com que os talentos surjam e a força de vontade. E muitas vezes acontece, de fato, um resultado que não é o previsto, né? Enfim, nós vamos entrar em campo com dignidade, com garra, com o nosso talento, né, com a nossa união, com a convicção de que estamos realizando um grande trabalho, mas sabemos que vamos encontrar um grande adversário e que vai ser um jogo assim marcante, inesquecível na nossa caminhada. Tá aí. Acho que está esclarecido, né? Uma polêmica também um pouco sem sentido. E mesmo se ela tivesse comemorado que estava enfrentando o Vasco, cara, o Vasco nesse momento acaba dando motivos, né? Infelizmente. Mas acho que está esclarecido também que ela estava pensando ali no crescimento do CSA, na oportunidade de lucrar com renda, pode até, quem sabe, vender um mando de campo. Enfim, explicada essa situação também com a presidente do CSA. Bom, vamos falar agora de Felipe Coutinho, novidades aqui sobre Felipe Coutinho, que tem negociações em andamento para rescindir o seu contrato com o Aston Villa e dessa forma continuar no Vasco da Gama. No momento ele está emprestado ao Vasco pelo clube inglês só até o final desse mês de junho. Coutinho tem contrato com o Aston Villa até junho do ano que vem, mas o clube da Premier League vai precisar rever a situação contratual de alguns jogadores do elenco, porque ficou fora da Liga dos Campeões da próxima temporada e o orçamento agora é menor. A rescisão de Coutinho com o Aston Villa era uma possibilidade prevista pelo Vasco, ao menos desde o mês passado. A diretoria do Vasco tem a permanência do camisa 11 como uma das prioridades para o segundo semestre. Mas, desde o início das conversas, o Vasco adotou uma postura de aguardar o jogador resolver a sua situação com o clube inglês, por confiar que esse seria o melhor caminho. O Vasco acredita que o desejo do jogador de continuar no Rio de Janeiro possa ser fundamental para facilitar o acerto entre as partes. Além do aspecto esportivo, o jogador tem um projeto social em desenvolvimento, com a criação do Instituto Felipe Coutinho, entidade sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens. A sede é localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foi uma das razões que fizeram o jogador retornar ao futebol brasileiro. Então Coutinho está negociando a sua rescisão com o Aston Villa para poder ficar em definitivo, assinar um contrato em definitivo com o Vasco da Gama. A tendência é que isso seja resolvido ainda esse mês e que Coutinho permaneça no Vasco. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre diretor de futebol. O Vasco está em busca, né, de um novo diretor de futebol. A informação do companheiro Matheus Gilbert é que Bruno Spindel e Eduardo Freeland são os nomes mais fortes no momento para assumir o cargo de executivo no Vasco. O Bruno Spindel trabalha no Flamengo há um bom tempo e foi uma das poucas pessoas da gestão Landim que permaneceu no cargo lá nessa nova gestão do Flamengo, do BAP. Já o Eduardo Freeland foi o executivo do Botafogo na Série B de 2021, onde subiu a equipe.
Em 2022, ele foi para o Bahia, onde ele também subiu o time baiano. No momento ele está no Avaí. São os dois nomes mais cotados aí para ser o novo diretor de futebol do Vasco. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui!